Ô João, e rapidamente, porque você precisa ir acompanhar o candidato, mudando um pouco o campo político, o candidato ao Senado por São Paulo, André do Prado, se manifestou sobre a decisão de Eduardo Bolsonaro de abrir mão da vaga de primeiro suplente na chapa do presidente da Alesp. Como é que André do Prado encarou essa decisão em relação a Eduardo Bolsonaro? Bom, Tiago, ele disse que encarou com serenidade essa decisão. Vou até pegar a nota completa dada pelo pré-candidato, na verdade, candidato já ao Senado Federal, que é o André do Prado. Ele disse que vê com serenidade essa decisão, que entende que foi uma decisão tomada para benefício de um projeto maior. E na avaliação dele, inclusive, nós temos aí uma arte que mostra o que André do Prado disse. Eu vou ler essa partezinha aqui para vocês, que André do Prado falou que, compreendendo as razões apresentadas por Eduardo, e reconhece o gesto de responsabilidade ao priorizar um projeto maior, que é trabalhar para o São Paulo. Ele completa dizendo que tem a convicção que Eduardo seguirá empenhado na campanha, contribuindo ativamente para fortalecer o projeto e mobilizar os paulistas em defesa dos valores que os unem. Agora, tem um ponto, Tiago, essa desistência de Eduardo Bolsonaro foi anunciada hoje à tarde por ele mesmo. Essa desistência foi confirmada por André do Prado nessa nota que eu acabei de ler para vocês. E aí a gente começa a especular os motivos da desistência de Eduardo Bolsonaro. Eu conversei com alguns interlocutores do PL, eles me confirmaram há poucos minutos antes de eu entrar aqui no ar, que o motivo é a possibilidade de impugnação da candidatura de André do Prado, caso Eduardo Bolsonaro se tornasse primeiro suplente. Então, esse foi o principal motivo. E agora, sem Eduardo Bolsonaro, fica Fernando Fiore, ex-prefeito de Olambra, como primeiro suplente, e como segundo suplente, na verdade agora uma segunda suplente, fica a vereadora Ruth Costa, indicada por Eduardo Bolsonaro, vai ser o nome da segunda suplência de André do Prado. Tiago. Perfeito. Os bastidores da política aqui em São Paulo, com o João Vitor Revedilho, até daqui a pouquinho. Deixa eu trazer os nossos comentaristas, a Dora e o Cristiano Vilela. Vou começar pelo Vilela, esse giro aqui, para perguntar sobre a situação jurídica de Eduardo Bolsonaro. A decisão dele, se ele se mantivesse como suplente, efetivamente a chapa poderia ser impugnada, Vilela? Poderia sim, Tiago. Numa situação como essa, teria, a partir do momento em que fosse aberto o prazo para as impugnações, ele seguramente sofreria alguma medida, seja por parte do Ministério Público ou de algum dos adversários, e aí sim, tendo uma decisão negativa, poderia ainda haver uma troca de candidato no período de até 20 dias antes das eleições. Então, é algo que ele resolveu se antecipar, até no sentido de não preocupar a candidatura, de não gerar algum dano político numa disputa ao Senado Federal, que promete realmente ser uma disputa bastante competitiva de agora até o final. Dora, de qualquer forma, ele está fora do país e é difícil imaginar como é que ele poderia seguir com uma campanha aqui no Brasil. Pois é, uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça. O que surpreende não é a retirada, é o fato dele ter forçado essa indicação. O cara está condenado, inelegível, era um problemão. E aí foi convencido nesse ínterim, tem pouco tempo, acho que tem um mês, no máximo 2 meses e meio. Não, nem isso. E que essa jogada, digamos assim, foi tentada para se manter relevante, para ir o André do... Olha que maluquice. Aí o André do Prado se elege, aí o André do Prado vai ser secretário do Tarcísio, que também se reelege, e aí o Eduardo, pronto, na condição de primeiro suplente, assume o Senado. Vê se pode, se a justiça eleitoral, a lógica, o bom senso, ou qualquer coisa, ia deixar essa coisa prosperar. A pessoa inelegível, condenada, e aí no Senado, por meio de uma manobra inclusive tola, né? E tosca, porque muito evidente, a ilegalidade era muito evidente. Tanto é que o recuo veio em ótima hora.